para já ser de veras conhecido pela maioria dos participantes. Aqui são umas palavrinhas de apresentação do professor, que além de médico doutorado em Neurologia, é chefe de serviço do Hospital de Santa Maria e é professor auxiliar de Neurologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, responsável pelo Museu Egas Muniz e regente da disciplina de História da Medicina. Hoje vem falar-nos sobre a história das pandemias da humanidade, porque, quem sabe, ao estudarmos a história, talvez consigamos não repetir os erros do passado e capacitar-nos melhor para o futuro. Obrigada ao professor Vítor Oliveira por ter aceito o nosso desafio. Obrigado. Obrigado, colegas. É um privilégio estar aqui convosco. Isto, de facto, é um tema palpitante, da máxima atualidade, e é uma maneira de refletirmos um bocado sobre este assunto que não caiu do céu, não foi uma coisa de repente, que tenha aparecido inesperadamente, mas nas aulas de História da Medicina, as pessoas que fazem favor de dar as aulas, já se tinha chegado à conclusão de que isto, é evidente que uma epidemia mais violenta ou ainda uma pandemia iria aparecer. Todas estas coisas a gente sabe que vai aparecer, mas nunca sabe quando, não? E de facto este século tem sido já bastante rico em eventos desse tipo. Mas vamos fazer uma reflexão geral e dar-vos uma ideia que pode ser claramente não terão sobre o panorama geral das epidemias e da ligação que as pandemias têm, epidemias ou pandemias, enfim, têm com a própria história da espécie humana, da humanidade. Ora, vamos começar pela pré-história. Temos aqui uma imagem de há 40 mil anos em que se vê um animal, enfim, a ser caçado aqui por uns antepassados nossos. Portanto, e de facto esta era a vida inicial, quando o homem passou a ser mesmo homem, quando o animal, o homem, se diferenciou e veio da África, ao que parece, segundo o que se sabe da arqueologia e da antropologia, o que se tem vindo a verificar, a espécie humana terá surgido, ao que parece, da África Oriental, meio da África Oriental, mais ou menos da zona de Quênia. Claro, isto é mutável, depende das descobertas que se vão fazendo, mas o consenso é este. E houve uma ligação para várias partes, não é? Nomeadamente para o norte da África Oriental e aí para a área da Mesopotâmia e mais tarde para outras áreas, nomeadamente aqui para a Península Ibérica. Terão chegado por volta de não muito precocemente, imagina que seja à volta de 30 mil anos. Bom, mas o homem os primeiros homens viviam assim. Viviam sobretudo da caça e eram itinerantes, nómadas. Seguiam a caça, comiam caça, naturalmente, dos animais que iam apanhando e, além disso, comiam as plantas, enfim, os arbustos, enfim, o que houvesse para vegetal que fosse adaptado à alimentação, frutos, folhas, troncos, raízes, enfim. Portanto, a vida era feita nessa base. Era a chamada fase do caçador-recoletor. Portanto, eram indivíduos que se deslocavam conforme a caça e eu também comento, em resumo, algumas espécies vegetais que encontravam pelo caminho. Aqui já vemos outra imagem em que o homem continua a caçar, mas aqui já auxiliado por cães. Isto significa que temos uma imagem com cerca de 530 mil anos, porque o cão foi o primeiro animal domesticado, que se aproxima do homem, e os dados que existem é na casa dos 30 mil anos. Mas o homem de facto tinha este tipo de vida. Mas as coisas foram evoluindo e passou-se mais tarde para outra fase. Portanto, o caçador-recoletor começou a perceber que as plantas se desenvolviam, se podiam plantar, cresciam, e nessa fase é preciso tratar das plantas e deixámos de ser caçadores-recoletores e tivemos que passar a ser, em grande parte, agricultores, e também se caçava alguma coisa, com certeza, mas essa fase marca a transição da humanidade. E por vários aspectos que têm implicações. Um dos aspectos é que
Na fase caçador-recoletor, portanto, não podia haver animais domésticos para a criação, portanto, não podia andar com vaca, nem com carneiro, com outras espécies, que naturalmente foram aperfeiçoando ao longo dos séculos, e também não podia haver grandes aglomerados de população. Nesta fase de caçador-recoletor, admite-se que a população, ou seja, cada grupo teria não mais que uma dúzia de pessoas. Eu digo um bocadinho mais, mas não variava muito. Não podia haver multidões, nem grupos maiores, porque não era versátil, também não voltava para caçar. Com esta passagem do caçador-recoletor para o agricultor sedentário, as pessoas fixaram-se num sítio, começou a haver animais de criação, começou a haver plantações e começou a haver um desenvolvimento de grupos populacionais, de facto, maiores. Com isto, o que é que acontece? Passa a haver muita gente junta, coisa que não acontecia anteriormente, e, portanto, uma ilação imediata é que, com grupos pequenos e isolados, não pode haver epidemias. Quando se passa para a sedentarização, é evidente que há muita gente junto e, então, pode haver uma transmissão de doenças contagiosas no ambiente. Com esta fase de estabilização no terreno, o que é que acontece? Passa a haver detritos, passa a haver de animais, passa a haver dejetos, passa a haver inclinação até das águas, que acabam de ficar também eventualmente classificadas, e os próprios animais que são domesticados, alguns deles trazem doenças consigo. Portanto, há até quem diga que esta fase, esta passagem, foi um desastre para a espécie humana, porque era muito mais saudável na fase de caçador-recoletor. Portanto, esta fase naturalmente não trouxe só desvantagens, trouxe vantagens, e esta que nós ainda usamos hoje, porque permitiu uma divisão de trabalho, a produção de objetos e de diferenciação de diversas práticas, que naturalmente são úteis. Uma pessoa que se dedica só a fazer foices consegue fazer melhor foice do que faz uma foice só por vida porque precisa de uma, não é? E toda há uma diferenciação de atividade e distinção e repartição de atividades em termos laborais, que permite a troca de bens, enfim, e assim a humanidade começa a desenvolver-se. Estamos nesta fase do Neolítico, há 10 mil anos para cá, foi quando começou essa fase, quando surgiu esta fase da sedentarização. E temos aqui um exemplo, isto aqui no norte da Península Ibérica, na Galiza, em que há, como se vê aqui, os restos de habitações aglomeradas, portanto, um aglomerado populacional já com algumas pessoas, que é muito mais do que existiria no caso de estar na fase do caçador-recoletor. Portanto, isto propicia o desenvolvimento da população que vai crescendo em grande escala e, nomeadamente, nos tempos mais recentes, tem havido um crescimento exponencial. Estava a dizer há bocado que, de facto, os animais trouxeram doenças connosco. Talvez vocês não saibam, mas, de facto, o gado vacuno, as vacas e os bois trouxeram para nós a tuberculose, a brucelose, e sabemos também que é essa patologia exponencial, só muito recentemente é que foi reconhecida como origem no gado vacuno. As aves que enfim, são domesticadas e que ficam perto de nós são receptores destes estímulos, como a gripe e a salmonose, que podem ser trazidas por outras aves. De facto, as aves são difíceis de controlar, não respeitam fronteiras nem territórios e deslocam-se naturalmente com uma grande facilidade. Outro grupo de doenças, por exemplo, vieram através dos cavalos. Os cavalos tão úteis têm sido à humanidade, vem aqui uma lista enorme de doenças que foram transmitidas, passaram de espécie, portanto, do cavalo para o homem. Como veem, os animais domésticos, sobretudo estes grandes, grande porte tão úteis, vivem connosco no dia a dia, domésticos que estão na nossa casa, não é? Trouxeram muitas doenças até nós que não existiam de outra maneira. Portanto, as epidemias, que é isso que nos interessa aqui, surgem com a fixação das populações, com a sedentarização, com o contacto com os animais, com o crescimento da população, naturalmente, e com o resultante desse crescimento da população
num local fixo que traz estes problemas sanitários. São problemas que, no caso de Portugal e também de outros países, naturalmente, se arrastaram até ao século XX e, enfim, não nos países até ainda se mantém. Portanto, depois há uma outra face, é que passaram umas centenas de largas anos, ou milhares mesmo, e de facto as epidemias, agora mais próximas da nossa época, surgem de outra maneira, ou transmitem-se de outra maneira, através, como todos nós sabemos, das viagens. Temos o exemplo atual, o primeiro caso, português agora, desta nova epidemia, que foi do colega nosso que foi esquiar para a Itália e trouxe lá o coronavírus. Portanto, estas viagens, estas ligações sempre existiram com maior ou maior dificuldade ou facilidade. As grandes epidemias de peste vieram da Ásia e vieram através da Rota da Seda, através de indicadores, dos transportes marítimos, os ratos que vinham nos barcos, vinham, por vezes, parasitados com pulgas, não é? Com as pulgas asiáticas e que trouxeram a peste até nós, por exemplo. Não é? E, de facto, os grandes fluxos tiveram a ver com as viagens do Mediterrâneo Oriental, já no século XII, Veneza foi uma grande, e outros portos foram uma grande porta de entrada para epidemias que vinham do Oriente. Portanto, a peste veio através o contacto mais próximo foi na Crimeia, e foi da Crimeia, foi da questão do barco até aos portos do Mediterrâneo, da Europa aqui mais ocidental. Isto, estamos a falar do século XII. Mas depois os grandes episódios também que marcam a história vêm do século XVI, com os descobrimentos e com a conquista da América, os contactos com a América Central. E mais com a Espanha do que até com Portugal. Portanto, os espanhóis, portanto, os castelhanos, neste caso, ainda era Castela, foram para a América Central e levaram para lá a varíola e trouxeram de lá a sífilis. Portanto, houve aqui um intercâmbio, uma permuta de doenças infecciosas, infectocontagiosas, que resultam do facto de não haver contacto durante milhares e milhares de anos entre estes povos e cada um terem os seus contactos com situações infecciosas, terem as suas defesas que se vão estabelecendo ao longo dos milénios e que acaba por não haver uma memória imunológica em cada um destes territórios. E, portanto, quando há um contacto, as populações não estão preparadas para entrar em contacto e para se defenderem dessas epidemias e dessas situações infecciosas que se tornam epidemias com resultados dramáticos, como foi o caso da varíola na América Central em relação tanto ao Império Inca, foi praticamente destruído por efeitos da varíola e os castelhanos levaram para lá. O que veio de lá, naturalmente, a sífilis também se manteve aqui na Europa durante o século, até ao século XX, até à penicilina. E, de facto, as grandes preocupações da humanidade têm sido sempre à volta da sobrevivência. Naturalmente, temos aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, e vemos aqui eu trouxe aqui este exemplo do Apocalipse do Lavão, do século XII, que está na Torre do Tom, atualmente, e que tem aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse. São as desgraças da humanidade, os grandes medos da humanidade. Um é a guerra, naturalmente, que se mantém no atual. Outro é a peste, epidemias, que também foi sempre uma grande preocupação da humanidade, porque é uma grande ameaça. As fomes, o cavalo negro, a fome negra, não é? As fomes ou provocadas por guerras ou por alterações climáticas completas, são outra preocupação importante da humanidade, que acaba sempre na morte. E, portanto, a morte está sempre presente e as grandes ameaças à vida são de facto estes 4 cavaleiros. Portanto, a peste, já desde o início do cristianismo, era uma preocupação e antes disso também era. Mas isto está presente como uma das grandes preocupações da humanidade, é o problema das doenças contagiosas e que matam, e têm dizimado
grande parte da população ao longo dos séculos. Porquê é que essas coisas acontecem? Temos a transmissão que é facilitada pela maneira como as pessoas vivem. Vemos aqui o exemplo uma apresentação do que seria uma urbe na Idade Média, digamos que a baixa Idade Média, ou seja, do ano 1000 para cá, e vemos como é que as coisas seriam. Podemos imaginar no mercado todos os detritos que ficam aqui no fim da feira, líquidos orgânicos de animais, de vísceras, etc., que seriam limpas depois pelos gatos e pelos cães, mas não havia limpeza, nem havia canalizações, nem havia esgotos. Esta fonte aqui é um bocado futurista, é pouco credível que houvesse assim uma fonte nestes lugares, que é possível montar com água com pressão para uma parte mais elevada para termos água aqui, não é? Os despejos e os lixos eram postos nos cantos das esquinas, nos sítios mais esconsos. Todos esses lixos das vacas e dos cavalos, dos cães, etc., tudo isso ficava por ali. É evidente que não havia casas de banho, e que é típico esta frase do lá vai água, não é? Que despejavam-se as bacias dos peritos, não é? Despejavam-se depois janela fora à noite. Diz-se que, de facto, em Idade Média há umas ruas que não eram calçadas, não é? O nível do chão se ia elevando ao longo das décadas e até dos séculos, com a estratificação de todo o lixo dos detritos que ficavam no meio da rua. Como bem, isto era altamente insalubre, havia ratos, havia pulgas, havia piolhos, havia mosquitos e moscas, tudo o que se possa imaginar. Além de que o hábito de tomar banho também, e usar roupa, não era prática corrente. Portanto, isto era por isso propiciava é que houvesse, de facto, epidemias. Esta grande epidemia, todos nós temos no nosso subconsciente, todos nós é curioso que estas coisas são muito presentes há séculos atrás, mas está bem presente nas nossas memórias coletivas. Toda a gente ainda não sabe o que é uma peste. Sabe o que é uma doença infecciosa e uma doença transmissível. Tivemos aqui alguns relatos da época, algumas descrições históricas, enfim, produções que tentam mostrar como é que eram as coisas. De facto, no tempo destas epidemias da peste, a morte era muito rápida. As pessoas morriam em poucos dias, estavam a morrer em 3, 4, 5 dias, morriam. A manifestação, as primeiras manifestações da doença até à morte, isto era extremamente rápido. Sabia porque é que isso acontecia. A ideia sempre destas coisas é que são os ares estão mal, até os maus ares, e portanto a pessoa que podia fugir ia para um sítio onde tivesse bons ares, e a discussão de ter bons ares, ou ir para um sítio com bons ares, faz parte do nosso léxico, em conta, não é? Portanto, as pessoas protegiam-se dos ares e não sabia o que era. Só muito mais tarde é que se começou a discutir que isto tinha a ver com os ratos. E mais tarde ainda com a pulga dos ratos. E só em 1894 é que foi identificada a Sínia pestis, como o agente causador desta doença. Portanto, convivemos com estas epidemias durante bastante tempo e por surtos. Isto não foi uma epidemia única, houve vários surtos, digamos. Portanto, aqui é a sua apresentação do Bruegel em relação à morte e em relação à peste. Portanto, como nós sabemos, a peste é provocada pelo rato asiático, que são ratos negros, portanto, que traziam consigo pulgas. Esta pulga está aqui identificada, que por sua vez depois podia inocular a Sínia nos humanos e, mais do que isso, as próprias pulgas dos ratos asiáticos acabavam por passar para os ratos europeus e os ratos europeus também davam guarida, digamos, às pulgas que depois transmitiam e picavam naturalmente os europeus. E esta, de facto, a peste só foi identificada, como vem aqui nesta data, em mais um surto de peste. A peste negra, como ficou conhecida, é uma coisa terrível, tinha estes aspectos. Dava manchas muitas cutâneas negras, daí se chama também peste negra, dava adenopatias muito exuberantes, chamadas bulbas, bubões, que eram, no fim não eram mais que adenopatias. Havia alterações da cota nariz, ferimentos na pele, erupções cutâneas, e a sobrevivência era em média de 5 dias, como bem extremamente
rápida. Havia uma variante que também coexistia e que podia ser transmitida por via aérea. Os nossos pulmões, de facto, são uma porta de entrada muito frágil para doenças contagiosas e extremamente graves. E, portanto, havia esta variante pneumónica em que, portanto, havia aéreo, como nós todos conhecemos, de pessoa a pessoa, e então a sobrevivência aqui ainda era menor. Em 3 dias as pessoas morriam. Portanto, foi uma devastação terrível. É bom termos consciência que estas coisas provocam sempre alterações sociais. As coisas ficam, depois destas epidemias, provavelmente depois de pandemias também, como é a nossa atual, as coisas não ficam como estavam. De facto, o fim da Idade Média, do feudalismo, foi marcado, de facto, pela peste bubónica, que provocou uma crise enorme de obra. A mortalidade diz-se que andou entre 1/3, a metade da população da Europa morreu. Metade, quase metade, aqui não sabe bem, mas pronto, à volta disso. Isso criou naturalmente uma mão de obra, desorganização das culturas, fome, agitação social e houve uma alteração das estruturas sociais, de modo que houve a ascensão da burguesia e esta peste marca o fim do feudalismo. Aliás, como a malária acabou com o Império Romano porque desorganizou e dizimou os exércitos romanos. Portanto, esta mortalidade foi assim terrível. Só título de exemplo do nosso contacto com a peste, por exemplo, vários contactos, mas a grande peste, a segunda peste, esta devastadora, foi em 1383 que chegou à Europa e em 84 já estava em Portugal. E mesmo nesta época, num ano, isto correu a Europa toda. E, de facto, estávamos na crise portuguesa da independência, da segunda dinastia e dos castelhanos que tinham Dom João I, que se sagrou aqui rei contra a sucessão natural que seria do rei de Espanha, que tinha direito ao trono por laços familiares. E, de facto, os castelhanos cercam Lisboa, mas estão aqui 4 meses e acabam por levantar a reais, não por terem sido derrotados pelos portugueses, mas porque foram, de facto, derrotados pela peste e tiveram que se ir embora. Outro exemplo, por exemplo, aqui mais tarde, no reinado de Dom João II, fazem-se umas cortes em Évora, mas essas cortes acabam por se mudar para Viana do Alentejo devido à peste. Portanto, há aqui dados na história de Portugal que mostram bem a importância destas diversas pestes. Porque isto não foi uma única peste. Esta foi a maior, mas houve sempre surtos, ou vários surtos ao longo dos tempos. E esta não foi a única situação que dizimou a humanidade, não é? Ou que nos afrontou aqui no caso português. Temos aqui o caso do nosso Marco Lusitano, que em 1500, já estamos em 1568, veio a morrer também de peste no norte da Grécia, em Salónica. Parece que foi estudar a peste, ver como é que era a peste e acabou por ser contagiado e morreu. Portanto, mais um exemplo de vítimas da peste ao longo da nossa história. Mas há muitas mais epidemias de peste. A primeira que é conhecida é chamada peste antonina, foi logo no princípio da era cristã. Diz-se, enfim, não se pode saber, mas foi uma grande mortandade chamada peste antonina. E depois, mais tarde, 400 e tal anos mais tarde, uma outra muito maior em dimensão, que foi a peste, a praga de Justiniano. Terá sido o primeiro surto de peste que se conhece em grande volume. E esta é conhecida como a primeira peste. E aquela de 1380 e tal, que varreu aqui a Europa, será a segunda peste. E depois ainda há uma terceira no fim do século XIX, na China. Portanto, só para termos aqui a ideia, são estas as 3 grandes pestes da humanidade. A última já muito próxima de nós. E foi que levou a identificação do agente da assim a peste. Mas, então, outras epidemias de peste. Isto o cardápio não acaba. Temos outros episódios mais recentes, enfim, com baixas mais limitadas, como estas aqui indicadas. Espanhola, outra italiana, uma peste em Londres, que durou um ano, com uma qualidade enorme na cidade. Temos outra peste em Viena e, portanto, como eu disse, a terceira peste no fim do século XIX, que vai a metade sul, pelo menos, da China, e que chega a Hong Kong e chega a Macau. E há dados até na nossa biblioteca, há bibliografia sobre relatos da peste de Macau. E temos aqui o exemplo aqui, que a nossa
bibliotecária, Susana Henrique, fez o favor de me ceder, portanto, uma epidemia bubónica a peste bubónica de Macau, no fim do século XIX. Foi a última grande epidemia de peste. Como veem, elas estão aqui perto e isto ameaça, não é? Não foi assim há tanto tempo como isso. Ora, como é que as pessoas produziam? Você deve já, só para ilustrar, você tem visto já estas representações. Alegadamente os trajes que se utilizavam que os médicos utilizavam para se proteger da peste. Enfim, a diferença não é muito grande. A proteção da cabeça, como se vê nos dias de hoje, fatos lisos, compridos, proteção das mãos, luvas, também como se usa hoje, e usava-se assim uma varinha para afastar os objetos ou até para apontar, e portanto, evitando que a mão do médico tocasse em objetos. Portanto, um certo isolamento, um distanciamento, que, no fim, qual é a diferença em relação a estes editores? Uma curiosidade é este bico que parece uma galinha, coisa assim do género, que tinha uma função. E vamos ver que os tempos também não mudaram muito. Antes tínhamos o bico da ave, talvez galinha, agora temos bicos de pato. A diferença não é grande, não é? O que é que acontecia aqui? Estes bicos serviam para, no seu conteúdo e no seu interior se colocarem ervas aromáticas com o objetivo de purificar o ar que era respirado e também ter um cheiro agradável. Como veem, as coisas não mudaram assim tanto desde a segunda peste até agora. Ora, isto já nós tínhamos falado há bocado, século XVI, intercâmbio de doenças e graves para a América, porque foi uma devastação e foi a destruição do Império Inca, e graves para a Europa, porque desde que chegou em 1500 o chamado mal de Nápoles, porque os espanhóis que vieram, os castelhanos que vieram com a sífilis da América foram combater para umas guerras que havia naquelas cidades-estado, neste caso Nápoles, e transmitiram a doença para Nápoles, disse, começar por chamar mal de Nápoles, mas como havia lá franceses também, a França estava envolvida também, tinha lá um exército, portanto os franceses acabaram, esse tal exército levou a sífilis para a França e daí passasse a chamar o mal francês ou mal gálico. Também em português se usa o termo galiqueira, sabe? No tempo da Primeira Guerra, o exército português extremamente corrente, e que significava doença venérea, mais ou menos simples, podia não ser assim. Seria uma coisa parecida. Seria injusto não falar aqui do fundador da epidemiologia, John Snow, que em 1800 e volta de 40 descobriu, de facto, uma situação, uma epidemia de cólera e conseguiu identificar a sua causa. Este aqui é Londres, Broad Street, e aconteceu aqui, só rapidamente, houve aqui uma epidemia de cólera, que não era raro haver epidemias de cólera, são conhecidas ao longo da história, mas esta teve uma especial expressão aqui nesta zona, em Broad Street, atualmente chama-se Broadwick Street, e este médico, John Snow, pegou num livrinho, provavelmente, e num lápis, ele contactou com o parco daquela zona e foi de porta a porta saber, falar com familiares, amigos, vizinhos e saber o que é que se passou. E, de facto, ele fez um mapa e verificou que, de facto, havia uma grande concentração de casos à volta de Broad Street, mas não se percebia porquê. Toda a gente não tinha alterado nada a vida deles, portanto, viviam da mesma maneira, as pessoas eram as mesmas, viviam de fora, comiam a mesma coisa, viam a mesma coisa, a vida era igual, mas percebia o que é que tinha mudado. Foi então que ele soube que havia uns casos aqui mais longe desta zona e que também também tinham sido vítimas de cólera. E então ele contactou pessoas ali da zona e chegou à conclusão que estas pessoas, havia aqui umas famílias, uma mais que tinha morado aqui perto e que depois se foram embora para mais longe, mas que tinha uma especial predileção pela água de uma bomba que havia naquela rua, em Broad Street, e que mandavam vir água, ou transportavam água e bebiam água aqui. E, portanto, estava solucionada a questão. Portanto, a cólera vinha da bomba de Broad Street. E, de facto, ele conseguiu que a bomba fosse inativada, se tirasse esta alavanca, e, de facto, este episódio marca a fundação
da epidemiologia. Portanto, John Snow é o fundador da epidemiologia, que se deu a relação que a população e o meio ambiente têm para, e depois causas para o surgimento de doenças, e estabeleceu claramente a relação e, portanto, atingiu o objetivo, que foi fazer com que a fonte fosse fechada. O que aconteceu depois é que, um pouco tempo depois, se descobriu que passava aqui um cano de esgoto a menos de 1 metro da bomba e que esse cano estava rachado e, portanto, deixava-se água contaminada. De salientar aqui ao lado, nesta esquina existe este bar chamado John Snow, que me foi recomendado até pelo meu amigo Rui Portugal, que está aqui connosco, e já tive a oportunidade de ir lá também saborear uma cerveja, conforme me recomendou, que há uns tempos atrás, que me compensou um bocado de uma desilusão, em que a bomba já não está lá. Isso era uma réplica, já não era uma bomba autêntica, era só um símbolo. Mas não sei porquê, resolveram tirar a bomba, andei à procura da bomba, ela não estava lá e depois percebi, procurei na internet e tinha tirado a bomba em 2015. Não saber porquê. Este é o exemplo, portanto, uma homenagem ao fundador da epidemiologia. Depois temos o nosso fundador da epidemiologia, o grande professor Ricardo Jorge, uma pessoa que tem uma importância fundamental nesta parte, digamos, final da minha apresentação, que em 1899, ele é médico do Porto, trabalhava no Porto, trabalhava para a Câmara Municipal do Porto, para os serviços de higiene da Câmara Municipal do Porto, e foi informado por um comerciante dali que havia ali um surto de uma doença que várias pessoas estavam a ter e que morriam aí rapidamente. E ele descobriu que isto, fez o mesmo tipo de investigação e descobriu que a causa, o foco da situação se localizava nesta rua, que é a Rua da Fontalina, que é paralela à Ribeira do Porto, que fica mesmo na segunda linha, e que com as investigações que fez, chegou à conclusão que isto tinha surgido, os primeiros infectados eram trabalhadores que faziam a descarga de navios ali da Foz e que tinham sido contagiados. E até chegou ao ponto de identificar exatamente as pessoas, ela está escrito, o nome das pessoas, e qual foi, onde é que ele morava, o primeiro caso Príncipe, morava na Rua da Fontalina, número 88. Foi uma devastação considerável, 320 casos, praticamente com 50% de mortalidade. Isto levou a uma atitude, de facto, enérgica para combater a situação e Ricardo Jorge debelou o surto. Promoveu, fez com que as autoridades levassem a cabo a formação de um cordão sanitário, que é o que é nomeado de cordão, não é cerca, é cordão sanitário, militar, que envolveu o Porto. Isto provocou a ira da população, porque, claro, por um lado, as pessoas mais esclarecidas achavam que aquilo era uma ofensa, um insulto, dizer que havia peste no Porto, que era uma doença da Idade Média, era um símbolo de atraso e que dava um mau nome à cidade, até internacional. Depois era uma zona comercial e de exportação, um porto comercial, naturalmente que isto iria prejudicar os negócios e as exportações. Não é? Isto fez com que, por um lado, a população que não se podia mexer e começou a haver desemprego, naturalmente, como vamos a ver o caso atual. É exatamente a mesma coisa. Mas a situação é semelhante. Toda uma ira enorme da população, as pessoas, os grandes proprietários e os grandes comerciantes também ajudaram à festa, naturalmente, e de tal modo que houve manifestações e o Ricardo Jorge teve que fugir, teve que vir embora para Lisboa, foi ameaçado. A casa dele, onde se pensava que ele morava, foi apedrejada numa determinada noite. Felizmente ele já não morava ali, mas depois descobriram onde ele morava e quiseram atacar a casa dele e está descrito que ele teve que se defender de caçadeira em punho até vir a Polícia Municipal e salvá-lo deste imbróglio. E de facto ele veio-se embora, veio para Lisboa, e embora o fez porque fundou a direção, o que viria a ser a Direção-Geral de Saúde, e vai ter uma importância fundamental no combate às epidemias, e o grande homem da saúde pública portuguesa, aliás, uma pessoa de reputação na altura, reputação internacional inquestionável, um grande nome da medicina portuguesa. O que se passava no Porto era isto, e uma das razões para este desenvolvimento destas epidemias era isto. Aliás, escreveu isto que é lapidar, que é escrito numa publicação,
do Porto, da repartição de saúde higiene da Câmara Municipal do Porto, que diz assim, dirigia-se fundamentalmente às ilhas, não às zonas mais pobres do Porto, que eram os sítios naturalmente de migração da província para as pessoas que vinham trabalhar para o Porto, para fugir à miséria dos campos, não é? Ele dizia assim, como se vê aqui, há aqui os vícios da má educação e da ignorância, as mais revoltantes práticas de trato de crianças de uma atrocidade perene, outra coisa. Às habitações lôbregas e insalubérrimas, onde se abzendra mais de um terço da população, ao desbaste das moléstias infecciosas, a licença do contágio, enfim uma rede de incapacíssimos esgotos, estragando o sol e água de imundície. Uma das atitudes enérgicas que ele conseguiu tomar foi que nas casas onde surgia a peste, a casa era desocupada e era incendiada. Era um incêndio, digamos, controlado sob a supervisão dos bombeiros, mas deitava-se fogo à casa, os bombeiros por perto, e que controlavam depois o incêndio, limitavam o incêndio, mas isto fazia com que, naturalmente, os ratos desaparecessem, morressem e, portanto, pelo menos fugissem. E, portanto, era uma maneira de higienizar aquele espaço. E, portanto, houve vários incêndios promovidos nesta atitude. Também houve outra coisa que era os ratos. Nas esquadras do Porto podia-se entregar ratos mortos e eram pagos ratos grandes por 20 réis e ratos pequenos por 10 réis. Portanto, o combate ao agente transmissor da peste. Não sei se seria seguro andar com os ratos de um lado para o outro, mas pronto, era assim que as coisas passaram. E foi assim que as coisas passaram. De facto, a mortalidade foi enorme, temos aqui fotografias da época, uma desinfecção, um cadáver a ser transportado numa carreta funerária, não é? E vemos aqui uma fotografia histórica. Este local é o hospital, na altura chamava Goelas de Pau, que passou a ser Jardim Urbano, que agora está fechado, e onde foram feitas as investigações em relação, já fiz investigações aí, em relação ao peste. Houve uma série de pessoas, médicos estrangeiros, que vieram ao Porto para ver, porque era uma doença que já ninguém tinha visto, não é? Já não se via, nunca ninguém tinha visto, já há centenas de anos que não se via uma peste, uma epidemia de peste. Então vieram vários médicos, alguns estrangeiros, como se vê aqui, que é Ricardo Jorge. Este investigador está bem conhecido, é o Calmeia, do PCG, do Calmeia de Guiará, e aqui temos o nosso Câmara Pestana, que acabou por se infectar aqui, veio para Lisboa já doente e morreu poucos dias depois, vítima da peste que esteve a estudar no Porto. Mostra aqui uma manifestação contra o cordão sanitário, um crescendo que levou a que Ricardo Jorge tivesse mesmo que fugir do Porto, foi insultado, foi ameaçado fisicamente, sem dúvida nenhuma, e de facto veio-se embora. E a coisa acabou por se resolver por si. Para terminar, temos agora a gripe pneumónica. Em 1918 temos outra epidemia. Felizmente que o nosso Ricardo Jorge, que foi o grande herói da peste no Porto, estava aos comandos da saúde pública em Portugal em 1918. E a gripe pneumónica espanhola, mas isto tem pouco a ver com a Espanha. Ela veio de Espanha, não temos outro contacto físico. Mas pensa-se que ficou até internacionalmente conhecido como espanhola, porque isso foi no fim da Primeira Guerra, e portanto havia censura, e portanto não se divulgava por parte dos países beligerantes que tinham esta epidemia em casa. E como a Espanha era neutra, podia divulgar informação sem grandes restrições. E ficar com o nome de espanhola, mas isto parece que veio da América e foi para a França, provavelmente através dos exércitos que vieram ajudar aqui à Primeira Guerra, os aliados, né? E que depois transmitiu, e há evidência, sabe-se hoje, que havia a gripe espalhou dos dois lados das trincheiras. Mas em relação a Portugal, os primeiros casos de gripe são de julho, uma gripe tida como anormal, um bocado esquisito, uma gripe no verão, mas enfim. Em setembro as autoridades já tinham conhecimento disto, meio desvalorizado, isto é o costume, é sempre assim, não é? Sabes também que chegam os primeiros casos à Madeira e aos Açores, isto é conhecido, e sabes até os barcos que trouxeram a gripe, e o grande pico é em outubro. De facto, há descrição, referências de que
por exemplo, em Lisboa, num dia desse pico, houve 240 funerais. Acabou-se a Madeira para fazer caixões, por exemplo. Numa semana, também de pico, chegou-se às 400 mortes. Isto, para a dimensão de uma cidade como Lisboa, de facto, era dramático. Em qualquer circunstância, está dramático, mas está para uma cidade relativamente pequena, a nível europeu, isto era, de facto, dramático. Consequências, sempre. Aqui foi o adiamento do início do ano letivo, uma vez que se apanhou um período de férias grandes, não é? Houve a proibição das visitas aos hospitais, proibiram-se férias e romarias, idas a Fátima. Fátima surgiu em 1917, não havia assim uma grande tradição. Enfim, não sei se concretamente no caso de Fátima se, mas houve alguma medida, mas só na altura tinha pouca expressão, não é? E de facto, isto extravasou os hospitais, foi preciso adaptar a estrutura, que neste caso Liceu, nomeadamente o Liceu Camões em Lisboa. E Ricardo Jorge pontifica alterações dos usos. Reparem na atualidade tudo isto. Acabar com os cumprimentos de uso, como os apertos de mão aos ósculos, e diz que as reverências bastam. E depois dá conceitos muito claros à população. E esclarece. Isto podia ter sido feito hoje. Práticas imunizantes, não se conhece nenhuma. Drogas preventivas não existem e nenhuma se deve tomar com tal fim. A boa higiene interna e externa é sempre um bem mantê-la. Tomar ar livre e arejar os recintos, mas cuidado de não apanhar ar demais para não apanhar uma corrente de ar, não é? E quando o mal vier, cama, dieta, tisanas e médico. Nada de drogar-se por sua conta, nem purgas, nem grogos, que era uma bebida à base de aguardente, que também se quando beber aguardente, quando está constipado, faz bem para tratar as constipações e as pseudorritos. Como é, isto está perfeitamente atual. Em termos oficiais, Ricardo Jorge tomou estas atitudes. Notificação obrigatória dos casos, até se instalaram telégrafos em várias sedes de distrito para se comunicar imediatamente os casos, portanto, uma informação parecida com o que hoje se faz diariamente com a Direção-Geral da Saúde, medidas de higiene aos doentes, proibição de movimentos de grupos militares e aquelas migrações de pessoas para as colheitas e plantações sazonais, requisição de espaços públicos, como eu disse há pouco, e portanto, algumas medidas sociais para conter a epidemia. De facto, esta epidemia da gripe espanhola foi a epidemia mais mortífera da história. Imagina-se que tenham morrido 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo, por volta de 1% da espécie humana. Só em Portugal morreram 60 mil pessoas. Os números, 60 mil pessoas, os números da epidemia que nós temos atualmente entre nós. Pode não dar muito conforto, mas de facto os números não têm nada a ver com outros, estamos em 900 e tal mortes, lamentar com certeza, mas nada a ver com os 60 mil mortes. Este episódio ainda não acabou entre nós, mas esperemos que não tenha nada que se compare com isto. Temos aqui só uma curiosidade, uma pequena notícia nos jornais, quer dizer que desvalorizar, o flagelo está a acabar, é muito benigno e tal, mas ainda continua a fazer bastante vítimas. Portanto, são notícias da gripe desta época. É curioso ver, de facto, este episódio, de facto, teve um primeiro surto mundial relativamente ligeiro, em agosto, setembro. O pico foi em outubro, novembro, e depois um terceiro pico já em fevereiro, março. E é curioso que cidades tão distantes, tão separadas como Nova Iorque e Londres, e até Berlim. Em Berlim só sabemos algumas coisas, que foi no fim da guerra, temos pouca informação. Mas foi tudo mais ou menos na mesma época, a mesma milhares de quilómetros, estas cidades umas das outras. Mas como se isto só por curiosidade, só em relação ao Ricardo Jorge, como se isso não bastasse, ainda tivemos uma epidemia de encefalite letárgica por esta época, em 1917 até 2021, e cá está Ricardo Jorge, naturalmente, ao leme da situação. Bom, voltando aqui, isso foi um bocado assim, à pressa, mas pronto, continuando aqui na pandemia da gripe de 1918, vimos que ela chegou rapidamente à Nova Zelândia, aos antípodas. E temos este memorial que está em Auckland, em que um sítio onde foram enterradas 20 e tal pessoas, e que descreve que o pico foi em novembro de 1918. Um mês depois do pico cá para o norte, chegou à Nova Zelândia. E agora, 102 anos depois, temos outra vez na Nova Zelândia
em Auckland outra vez, é Natal seja Auckland, que é a cidade mais populosa, temos outra vez uma epidemia que chega lá também, provavelmente com mais rapidez até do que a primeira. Mas é extraordinário como o pico desta epidemia chega à Nova Zelândia praticamente com menos diferença aqui do hemisfério norte. E de facto, isto é uma expressão mundial. Vamos só ver aqui outra curiosidade. Isto é no Brasil, um panfleto para a população, também com conselhos. Evitar aglomerações, cuidados de higiene com o nariz e com a garganta, inalações, que é recomendado, evitar fadiga e tal. Aos primeiros sintomas, o doente deve ir para a cama, porque o repouso auxilia, mas não deve receber absolutamente nenhuma visita. Isto, São Paulo, Brasil. Evitar todas as causas de resfriados e, atenção, às pessoas idosas deve aplicar-se ainda com mais rigor todas estas medidas. Portanto, isto tem 100 anos e está perfeitamente atual. Para terminar, em relação ao cordão sanitário, é curioso. Vocês lembram-se que há poucos dias, num dos relatórios da Direção-Geral de Saúde, naquelas entrevistas diárias, falou-se vagamente da possibilidade de se fazer um cordão sanitário no Porto e vocês todos se lembram da reação violentíssima do Presidente da Câmara, dizendo que a doutora Graça Freitas não tinha nem autoridade nem competência para uma coisa destas. A questão é que o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia é muito claro, diz que está contra o novo cerco do Porto. Quer dizer que o outro cerco, do tempo do Ricardo Jorge, 1899, estava perfeitamente presente e as pessoas sabem e a memória coletiva mantém-se e provocou, portanto, esta reação violenta que foi logo desvalorizada, naturalmente, como os políticos sabem, não é? Mas, pronto, é preciso, portanto, é curioso terem atenção a estas memórias que se vão mantendo. E, de facto, a gente vê nos nossos dias que as medidas de Ricardo Jorge continuam atuais e fala-se na gripe espanhola por analogia com o episódio atual. Portanto, gripes muitas. No nosso século, então, tem sido, nestes últimos 100 anos, tem sido, como se vê, perfeitamente uma sequência de grande rapidez. Ainda estamos agora aqui em 2020, não sabe o que é que vai seguir. Mas houve muitas outras epidemias, não vale a pena estar a falar nisso, mas como se vê, não foi só a peste nem as gripes que nos têm fustigado. Imensas doenças têm passado e epidemias com milhões de mortes têm percorrido a humanidade daquilo que nós sabemos, além das outras, que temos aqui uma lista enorme, e é preciso não esquecer, tivemos aqui o perigo do Zika em 2016, aqui bem perto. E pronto, porquê é que isto acontece, para terminar? Uma das razões é que há população a mais. Como se vê aqui nesta explosão de população, sobretudo no último século, tem sido uma coisa brutal. Temos neste momento um acréscimo de cerca de 80 milhões de pessoas por ano. É evidente que, havendo muita população, há uma probabilidade de transmissão das doenças contagiosas muito mais facilmente. Por outro lado, temos os reservatórios, nós sabemos, ou pensamos saber, que são os reservatórios animais. E isto resulta do contacto que passaram os humanos. Há contacto que não devia haver entre esses animais e nós próprios, não é? Porque os humanos estão a invadir territórios que pertencem a outros animais e, portanto, este contacto, nós que não estamos preparados para contactar com eles, podemos ser vítimas de haver uma transmissão de espécie e nós sermos atingidos por por doenças que estão nos outros animais e não têm nada a ver connosco. Portanto, o contacto com os animais, nomeadamente o Zika resultou da aproximação das populações das zonas mais profundas da África, da selva africana, onde não devia haver pessoas, não é? E foi desse contacto que surgiu o Zika, por exemplo. Portanto, a invasão que os humanos fazem dos territórios selvagens tem estes perigos. Outro, além do contacto, é a própria gestão, que é o que se vê na China, que se come tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, outro aspecto importante é a pressão demográfica e a mobilidade das populações. Como se vê, num dia uma epidemia pode ser transmitida, pode dar a volta ao mundo. Para terminar, só este slide que identifica, é da Nature de há um mês, e que relaciona, de facto,
a epidemia atual com um animal, um transmissor, que será os pangolins, e que são caçados pelos chineses. Estão marcados pelo, enfim, é um comércio clandestino desses animais, que até são simpáticos, comem famílias, são pacíficos, lentos, e que são transacionados nos mercados, são comidos, e não só, estas escamas são aproveitadas, são pescadas para, eventualmente, dizem-se, para atividades da medicina chinesa. Vejam a quantidade de animais que foram sacrificados para se obter estas quantidades enormes de escamas de pangolim. Portanto, enquanto tivermos estas atitudes e não pudermos pôr a isto, estas maneiras de viver e de proceder, nós estamos sujeitos a epidemias, e esta não é seguramente a última. Na Europa, ou no mundo ocidental, já vai a quarta ou quinta neste século, e não sabemos o que é que vem a seguir. Então, isto é só para nós meditarmos sobre esta situação. Eu recordo que há uns dias, o último slide, uma investigadora que na televisão, a bióloga, que estava mesmo emocionada a dizer como é que é possível que nós conseguimos pôr o homem na Lua e não somos capazes de nos defender de um vírus na própria Terra. Obrigado. Ora bom, está terminado. Era isto que eu escrevi dizer. Espero não ter sido maçador demais e fico aqui a... Muito obrigada, professor, pela sua excelente revisão da história que foi ocorrendo ao longo do tempo e daquilo que a história também nos ensinou. Eu vou convidar todos os participantes a colocarem dúvidas, questões, comentários, sugestões no chat. E enquanto isso, vou aqui avançar com uma pergunta para o professor Vítor Oliveira, que é, no fundo, de forma que a história nos ensinou a fazer a transição para aquilo que vem aí, que é depois do pico da pandemia, como é que se pode voltar a uma vida normal. O que é que nós aprendemos? O professor falou um bocadinho sobre aquelas estratégias que o Dr. Ricardo Jorge preconizou na altura, em termos de contactos sociais, em termos de adaptação das escolas, e de que forma é que isso agora pode reverter a nosso favor para voltarmos a um bocadinho mais normal? A história ensina-nos tudo, quer dizer, o problema aqui é que nós esquecemos muito rapidamente isso que aconteceu. Né? Agora foi reavivado, mas já ninguém se lembrava da peste no Porto, nomeadamente. Não é? A pneumónica ainda existe alguma ideia, mas não em termos de atitude terapêutica ou de defesa, não é? Havia só que morreu muita gente. Aliás, tive um bisavô que morreu, em outubro de 1918, com pneumónica. E, portanto, familiarmente eu sabia que havia a pneumónica, na quantidade de tudo, mas, de facto, as pessoas sabem que essa coisa existe, mas o imediato tem muito mais valor, e temos a tendência a desvalorizar e de esquecer aquilo que não é agradável, não é? Mas agora nós estamos a reviver aquilo que o Ricardo Jorge tinha feito e tinha os problemas com que ele se tinha debatido, e até ele é evocado, desde o ano, não é? E são as mesmas. Se formos olhar ainda mais para trás, as coisas são sempre as mesmas, não é? Durante a epidemia, o que se fazia na Idade Média era fugir. Quem podia, fugia, não é? Fugia dos centros. Isto foi recorrente ao longo da história da família real, de sair de Lisboa e para vários sítios, quando as coisas começavam, digamos, a aquecer em Lisboa. Portanto, o afastamento era fundamental. O isolamento, as pessoas fugiam. Outra coisa é o saneamento básico, que é fundamental em muitas dessas epidemias, não da gripe, mas das outras, da cólera, nomeadamente, e muitas outras têm que ver com a promiscuidade, com a falta de saneamento, com viver na porcaria, portanto, não haver água granulada, não haver esgotos, não haver tratamento de esgotos, e não haver cuidados de higiene, que de facto é por isso, naturalmente, que os países norte têm outras maneiras de ver as coisas e outros critérios, geralmente estão mais protegidos destas coisas, de distanciamento social e de cumprir regras do que, sobretudo, os latinos, não é? A nossa cultura é assim, aqui mediterrânea, que é a latina,
é pouco dada a cumprimento de normas rigorosas e, de facto, eu acho que a atitude política que tem sido tomada de limitação das locações, fazer com que elas sejam cumpridas com barreiras, não são cercos sanitários, mas é quase o que se tem feito agora, não deixar a pessoa sair dos concelhos, isto é um cerco sanitário, não é? Não é mais nada, não é? Não deixar as pessoas mudarem de concelho agora nesses dias de feriados de fins de semana alargados com feriados à mistura, não é mais que o cerco sanitário, não deixar as pessoas, é o que se não é? E, de facto, está a voltar. E não vejo que haja outras maneiras. É o distanciamento é o que está a fazer. Afastar as pessoas umas das outras, evitar ajuntamentos e cuidados de higiene. Neste caso, não é o saneamento básico que é importante, não é o mais importante, mas não é problema, felizmente. Mas, de facto, é o isolamento, é o afastamento, é manter a proteção. Se toda a gente andasse como os médicos da Idade Média, com aqueles fatos, naturalmente estariam mais protegidos do que se mantivessem um comportamento habitual. Para a Idade Média não se percebia bem. Era só o afastamento, é que as pessoas faziam, porque pensavam que era o ar que estava inclinado. Mas, e também a maneira como as pessoas viviam, as casas, a ausência de saneamento básico, os parasitas, a falta de higiene, o lixo, tudo que se acumulava, facilitava estas transmissões. Mas, de facto, estes vírus aéreos, por via respiratória, são muito mais sofisticados e resistem às medidas de saneamento básico. Portanto, o saneamento básico, como nós temos agora em Portugal, no século XXI, estávamos sujeitos a ter epidemias de cólera e de outras situações, tifo, tempomático e outras coisas que ocorriam no passado. Isso tudo desapareceu. O que resta agora, até prova em contrário, surge outra coisa que não estamos à espera, mas, de facto, são a transmissão por via aérea e, portanto, o que tem que fazer é criar uma barreira aérea, não é? Para a via aérea. Claro que o nosso estilo de vida, de andar de um lado para o outro, de mobilidade extrema, faz com que as doenças que são transportadas do homem para o homem se transmitam muito rapidamente, não é? Portanto, não se vê outra solução que não seja seguir as regras que estão agora estabelecidas. Provavelmente no futuro vamos andar de máscara ainda durante bastante tempo. E pronto, é um hábito. Os chineses e japoneses andam muito frequentemente assim por causa mais da poluição, não é tanto por transmissão de doença, mas provavelmente será um padrão que se vai usar. É possível que apareça agora a moda de máscaras, mais de marca, possivelmente Hermès ou Louis Vuitton, ou coisa assim. Pode ser que haja agora uma moda de máscaras de luxo, por exemplo, que seria uma possibilidade de máscaras caírem na moda e se tornarem mais aceitáveis e talvez mais cómodas, e eles surjam. E isso vai alterar muito o nosso convívio. As grandes, que estavam muito na moda, os grandes concertos, com muita gente, quanto mais gente melhor. Isto vai estar limitado. O dia a dia dos restaurantes, nomeadamente, vai ficar muito limitado. Vai ter alterações sociais e implicações graves na economia. Vai haver, naturalmente, muita gente que vai ficar desempregada e que não estou a ver que tenha alternativas. Se isto não for regulado rapidamente, se não aparecer, isto de uma vacina será uma ideia bonita, mas não sei se será real. Portanto, temos que estar preocupados e apreensivos e ver o que é que aconteceu para trás. Vemos que para trás as epidemias acabam por se extinguir ao longo dos anos. Tornam-se menos virulentas, não é? Todas elas, nas maciças, por exemplo, a lepra, isso, um alto, um pico e depois vão passando. A pneumónica passou por si. Não foi nenhuma atitude concertada mundial para acabar com a pneumónica. Extingue-se, não é? As epidemias tendem a extinguir-se. Agora podem levar mais tempo e com custos elevados. Nos milhões de pessoas que morreram nas epidemias que eu falei aqui, não é? Nós temos de ser muito contidos e estamos a conseguir controlar comparativamente bastante bem. Vamos ver. A esperança é que isto vai acabar. Mas vamos ver se não acaba connosco. Alguns de nós antes disso, não é? Portanto, só há que levar estas atitudes a sério e ponderar e vigiar muito rigorosamente quem
não cumpre estas diretivas, porque quem não respeita o confinamento é que deve estar sujeito do caso estar contaminado, como é o caso, é um perigo para a saúde pública. Não é só para ele ao menos, é para os outros que não têm companhia. É um crime que deve ser punido rigorosamente e que se meter na cabeça do povo, que está fora disto, das pessoas, e de facto há necessidade de uma atitude rigorosa e que não é brincadeira nenhuma, que se não percebem a bem, tem que perceber a mal com condenações e com multas, de alguma maneira, ou prisão mesmo, porque de facto estar a transmitir uma epidemia é estragar a economia, é matar pessoas, nós, nossos semelhantes, portanto é uma coisa muito séria. Portanto, a educação diz que é preciso, e é com certeza, testar, mas também é preciso educar, não é? Estamos melhor do que estávamos em outras epidemias, mas não podemos, não podemos relaxar a nossa atitude. Professor, vou-lhe só pedir que volte a ligar a sua câmara porque perdemos o contacto Não, estamos a ver. consigo. Estamos Vamos a ver. quase a terminar, mas temos aqui assim uma questão colocada por Já estou a um ver? participante. Sim. Senhora, obrigada. Ok, obrigado. Temos aqui assim uma questão colocada por uma participante, que é a seguinte: será que a visão que se tem da medicina tradicional chinesa vai ser abalada? E à qual eu também vou dar ao luxo de acrescentar outra pergunta, que é: será que isto também, a fase que estamos a viver, se vai condicionar a modificação da relação médico-doente, não é? Porque há muitas coisas hoje em dia que se tornaram diferentes em termos de proximidade, do contacto físico, as próprias tecnologias também permitem fazer as coisas de outra maneira. De que forma é que a visão da medicina, a chinesa e a convencional, a nossa, de que forma é que isto contribui para mudar? Eu acho que não vai mudar muito em relação às chinesas, acho que vou continuar na vida da mesma, não é? Acho que não vai alterar muito. Claro, há sempre elites na medicina chinesa que, de facto, em todas as culturas, que veem sempre mais além, não é? Veem nos ombros dos outros, por cima dos ombros dos outros, não é? Mas é uma grande massa de população, são tradições muito enraizadas. Mudar a cultura das pessoas ou a maneira de ser ou de pensar das pessoas é extremamente difícil. Pode superficialmente às vezes mudar-se alguma coisa, mas o que está por baixo do subconsciente não é fácil de mudar. E depois há o comportamento grupal. Não é? Estamos num ambiente em que toda a gente pensa da mesma maneira, o pensamento dominante é assim, nós vamos atrás. Temos visto exemplos ao longo da história, desde atitudes um bocado inaceitáveis, inexplicáveis dos grupos populacionais. Tivemos o nazismo, não é? Como é que todas as pessoas entraram, milhões de pessoas entraram naquela onda, por exemplo, não se percebe como é que pessoas inteligentes, o país da pátria do Goethe e de tantos filósofos e de uma cultura riquíssima, entrou numa situação dessa, que é o comportamento grupal, não é? Como é que aqui se fez aquela chacina dos judeus na igreja de São Domingos, como é que é possível que fizesse uma coisa daquela? É o comportamento grupal. Fomos um, ninguém é capaz de assumir, ou grande parte das pessoas não assumem aquele comportamento, mas em grupo as pessoas mudam. Aliás, o que acontece no futebol, não é? Tornam-se selvagens no estádio de futebol, não é? O comportamento do grupo é diferente do comportamento individual. E isto, neste caso da medicina chinesa, será uma coisa grupal. Portanto, não me parece que isso vai alterar muito, significativamente, até pela dimensão, a maneira como eles veem as coisas. Até porque isso dá uma individualidade, uma independência, uma originalidade, dá uma personalidade própria, não é? Elas são diferentes, são de uma determinada maneira. E, pronto, não me parece que isso vá mudar, não é? Agora, quanto ao nosso comportamento, isso é natural. O trabalho a partir de casa, o teletrabalho, que tinha pouca expressão, agora tem uma expressão muito maior. Se quiser ir agora a uma loja, onde se pode agora viajar para comprar uma webcam destas, esgotadas. Eu queria comprar uma aqui para o serviço, onde eu tinha já comprado uma há pouco tempo, e o senhor diz: olha, há meses que eu não vejo coisas dessas. Olha, chegaram aqui e agora desapareceu tudo. Compraram-nas todas.
não tenho câmaras para venda. Portanto, o teletrabalho, o virarmos para a comunicação por via informática, por computador, está a tomar um desenvolvimento muito grande e é possível que parte das pessoas passem a ser admitem já a possibilidade de trabalhar em casa, evitando deslocações pendulares, não é? Vão da periferia das cidades para as cidades para trabalhar e depois voltam para trás, ou ao fim da linha, andar para trás e para a frente. Muitas coisas podem se envolver desta maneira. E também as videoconferências, enfim, internacionais também podem ser limitadas e evitar tantas deslocações. É evidente que o contacto pessoal é diferente, porque há uma série de coisas que nós conseguimos fazer, que não é só falar e olhar aqui pela câmara. O contacto direto é diferente, porque há linguagens não verbais que as pessoas têm, expressões do corpo, que ajudam à comunicação para percebermos bem a pessoa que está à nossa frente. Isto aqui é um bocado distante. Mas, tirando essas situações, eu julgo que a maior parte das coisas podem envolver assim. E está-se a descobrir que é possível fazer o trabalho desta maneira e é provável que este trabalho agora venha a ter uma expressão que não tinha, se bem que não seja novidade, mas não tinha a expressão que vai ter agora. E em relação às consultas do hospital, nomeadamente, temos considerado que eu sou responsável da consulta de neurologia, pensar mais nisto. Temos feito consultas, como sabe, pelo telefone, as pessoas estão marcadas em vez de virem cá, nós telefonamos, perguntamos e tal, e resolve-se grande parte das coisas pelo telefone, sem vídeo, só pelo telefone, não é? E é provável que muitas das segundas consultas se consigam fazer esses sequenciais, no caso da neurologia, estou a lembrar do meu caso, um dia tem uma alteração cognitiva, tem um familiar que diz está melhor, está pior, tem indicações, não está mais ou menos e tal, continua com a mesma medicação, dorme bem, dorme mal, por exemplo. Um indivíduo parkinsónico mexe um bocadinho melhor, mexe um bocadinho pior, tem uma chinese, tem enfim, qualquer outra alteração. E, portanto, muitas das coisas evita deslocações, que é do próprio e do acompanhante, e o acompanhante que eventualmente não vai trabalhar naquele dia para com o familiar, vem encher a cidade de carros, não é? E muitas das coisas, e ao hospital, nomeadamente, e o contacto outra vez, com a transmissão de eventualmente doenças, não é? Mas muitas das segundas consultas podem ser feitas por chamada telefónica e eles ouvem muitas coisas agora para resolver essas questões. Em muitos casos, nem sempre, claro. De tudo o que está a dizer, faz-me pensar que estamos mesmo a virar uma página na história. É o momento que estamos a viver, não é? As grandes epidemias têm sempre mudado a história. Estas são pequenas mudanças, coisas pontuais, mas quer dizer, vamos ver as grandes implicações que isto vai ter depois no futuro, não é? Estas são pequenas coisas do dia a dia que nós estamos a ver que se vão modificar, não é? Que é previsível que se modifiquem. Mas deve haver outras, que depois só o tempo dirá como é que as populações vão reagir e como é que vai haver uma adaptação a esta nova situação. Pode ser uma coisa transitória, há coisas que ficam, com certeza, mas há outras que devem ser transitórias, não é? Quando a epidemia passar, como tem passado todas ao longo da história, até agora a humanidade tem sobrevivido, como se vê, embora com baixas importantes em alguns casos. Mas é difícil as pessoas mudarem, e sobretudo agora que a vida estava a correr bem, que podem mudar de avião de um lado para o outro, e que se vai ao restaurante todos os dias, e que se passeia, e que tem todas as comodidades, desloca-se de carro de um lado para o outro uma rapidez enorme. Mudar este padrão só se menos se for obrigatório. Há coisas que vão mudar, de certeza, mas coisas de fundo, não sei, o tempo dirá, mas é de esperar que haja mudança, não vai ficar exatamente igual ao que era, isso, de certeza, sempre foi assim. Houve mudanças. Agora, há mudanças sociais no sentido de correlação de forças entre estratos populacionais. Isto pode haver modificações, adaptações que só o tempo dirá, só daqui a uns anos é que nós podemos olhar para trás e ver o que é que mudou. Não parece que vai haver assim uma mudança radical, mas porque nós temos as coisas possíveis por regular a epidemia, não é? E sem grandes custos, de facto, são as pessoas que morreram na pneumónica e que vão morrer agora. Só o exemplo de Portugal, 60 mil mortes na pneumónica, estamos com 900 e tal agora, se bem que ainda não acabou, mas parece que não será a mesma coisa, não é? Até pelo período de tempo que decorreu na casa da pneumónica.
Algumas coisas vão mudar de certeza no nosso dia a dia. As outras só se formos mesmo obrigados a mudar, não é? A ascensão de classes sociais já não será assim muito provável. Há uma baixa de certeza de classes sociais, é evidente que vai muita ficar desempregado e com dificuldade e miséria, claramente. As pessoas deixam de trabalhar e de repente não têm dinheiro, porque as pessoas gastam tudo e ganham, não é? Que até não é a política, este princípio de acumular dinheiro, ter uma reserva, desapareceu completamente. As pessoas mais velhas a dizer que tinham um pé de meia por uma doença, por uma coisa inesperada e tal. Agora ninguém quer saber disso. A saúde só paga quem quer. Ou seja, a saúde gratuita, felizmente, não é? E as outras coisas, as pessoas andam numa política de se apagar, se apagar, se endividamento, monstruoso, outra vez, o problema de há uns anos atrás, e de repente, quando se fecha a torneira, a pessoa não tem maneira de sobreviver. Isto é grave porque se multiplica por milhares e milhares de pessoas que estão a pagar casas, empréstimos, isto e aquilo, múltiplos empréstimos, e que eles acabam por viver sem reservas porque tudo que ganham gastam em várias coisas e isso torna-se complicado porque de repente a economia isto, muitos empregos vão desaparecer. Sobretudo esses diferenciados ligados ao turismo, restaurantes, hotéis e tal, pessoas que servir à mesa e coisas assim diferenciadas, não é? Com pouca diferenciação, essas e outras do género não vão ter assimilação no mercado de trabalho. Vai ser complicado, até que depois questões de agitação e de segurança, não é? A marginalidade, a criminalidade é natural que já se começam a assaltar mercearias e lojas de comidas. Um dia assaltaram, havia na televisão, para roubar fraldas e coisas assim de género, e comida. Portanto, não são, digamos, grandes criminosos, são pessoas que roubam para sobreviver. Isso provavelmente irá acontecer mais, né? O que é grave, né? Vamos ver qual é a resposta europeia para esta situação e qual é a reestruturação social. Mas essas pessoas que pensam trabalhar em hotéis e restaurantes, e tuk-tuks e não sei o quê, coisas que há para aí de género pouco estruturadas e ocasionais, são coisas que surgiram nos últimos anos, vai ser complicado de assimilar. Tá? E, portanto, é de esperar que, a nosso nível europeu ou português, haja problemas complicados não é? E difíceis. Porque é extremamente injusto que as coisas estavam a correr bem, passamos uma crise complicadíssima com uma crise financeira e agora vamos entrar outra que é secundária. É o que se passou, é uma questão de epidemiológica, não é? Tem com ideias. Mas, pronto, não parece que haja assim, uma grande alteração social, mas vai haver alguma, com certeza. Vamos sentir os solavancos nos próximos tempos. E os nossos tempos é já amanhã, para a semana, talvez que vem. As coisas vão mudar um bocado, com certeza, não é? Até porque a crise ainda não acabou. Muito bem. Obrigada, professor. Nada, penso sempre que vamos ficar por aqui. Foi uma Ok. excelente conversa, muitos ensinamentos, muitos elogios aqui no chat da conversa, que o professor depois poderá ver com mais calma. E agradeço em nome da Sala Poliense, da faculdade, a sua excelente apresentação. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade, foi engraçado tá? E para mim também foi útil poder esta visão e aprofundar coisas, e saber coisas também não sabia, claro. Aprendemos sempre com estas coisas e espero que também tenha transmitido alguma coisa de útil para todos vós. Obrigado. Sem dúvida, muito obrigada. Aproveito também para convidar todos os participantes a estarem atentos, porque brevemente vamos lançar o programa das próximas talks, ainda dedicadas ao tema da pandemia, para o mês de maio. Iremos abordar temas como as questões éticas, o doente crítico, a transformação das instituições de saúde durante estes tempos de pandemia, e brevemente lançaremos esse programa. Obrigada. Obrigado. Também.